Oi, o meu nome é Ellen e eu vou falar um pouquinho sobre os resistores. A minha apresentação ela vai abordar uma introdução básica sobre o que são os resistores e por que eles são importantes. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a função dos resistores, os tipos de resistores, o código de cores que eles têm e as leis que abrangem o princípio e o funcionamento dos resistores. E depois a gente vai falar, a começar, o que são os resistores e por que eles são importantes. Os resistores nada mais são que componentes eletrônicos passivos que servem para limitar a passagem de uma corrente, limitar ou controlar a passagem de uma corrente elétrica em um circuito. Eles são importantes porque eles servem para preservar outros componentes menores e mais frágeis de um circuito. Eles possuem uma resistência elétrica específica que é medida em ohms. Eles são constituídos de materiais que possuem essas características de resistência, que podem ser cerâmicas, podem ser carbono ou um metal específico. Eu trouxe aqui 3 funções básicas que os resistores têm, que são as 3 mais conhecidas, que são a de limitar a corrente. Ele pode ser utilizado como limitador ou controlador de corrente, como eu já falei, para proteger e para preservar os componentes mais sensíveis, como LEDs, semicondutores, microcontroladores e essas coisas, enfim. Ele pode também desempenhar um papel de divisor de tensão, onde a tensão de entrada vai ser igual à tensão de saída. Isso é muito útil na área dos sensores de temperatura, porque nesses dispositivos você precisa ter a tensão de entrada ou a tensão de saída para você conseguir identificar a temperatura ambiente. Ele também pode desempenhar o papel de converter energia elétrica em energia térmica. Isso faz com que ele dissipe um pouco daquela energia, o que é muito útil em resistores de potência, por exemplo. Falando um pouco sobre o tipo de resistores, a gente pode ter 2 subgrupos maiores, que são os resistores fixos e os resistores variáveis. Nos resistores fixos, a gente pode ter resistores de carbono, resistores de fio metálico, resistores de fio enrolado. E nos resistores variáveis, a gente pode ter os potenciômetros. O código de cores de um resistor é algo muito significativo e muito específico, porque cada cor ela indica um valor correspondente e cada faixa, a posição de cada faixa indica algo. Porque, por exemplo, as primeiras faixas indicam um dígito nominal daquele resistor. A penúltima faixa indica um multiplicador pelo qual aquele número, os primeiros números vão ser multiplicados, e a última faixa indica a tolerância do resistor, especificamente. É importante salientar que podem existir outras especificidades de faixas, dependendo da mensagem que a pessoa quer passar, como a temperatura de operação ou a potência máxima suportada pelo resistor. As leis que regem o funcionamento de resistores são basicamente 2, a lei de Ohm e a lei de Joule. Para começo, eu vou falar sobre a lei de Ohm, e eu coloquei essa imagem para que a gente possa compreender melhor e visualizar o que ela diz. Essa lei diz que quanto maior a resistência que for aplicada naquele circuito, maior tem que ser a tensão para que aquela corrente passe. Ou seja, aqui a gente tem na imagem uma pessoa que representa a resistência, né, que é dita por Ohm, ela fazendo basicamente como se fosse uma espécie de barreira, ela dificultando a passagem do ampere e a tensão, né, fazendo uma força. E aí a gente pode perceber que quanto maior a resistência, quanto maior a força que a resistência fizer, maior também tem que ser a força que a tensão tem que fazer. A força que é representada por volt aí, né, na imagem. Maior a força ela tem que fazer para que seja produzida uma determinada corrente. Aqui eu trouxe a equação, que é basicamente 1, e ela pode ser descrita como 3, né? Na verdade, dependendo qual variável que você quer isolar, você pode mexer nessa equação e ela pode virar 3, basicamente. E a equação é essa, da lei de Ohm. É uma equação muito fácil, muito simples e muito básica da física. A segunda lei, como eu já falei, a lei de Joule, ela descreve quanto calor é gerado por um resistor quando a corrente elétrica passa por ele. Ela pode ser dada por 2 equações, que são as que estão aqui embaixo, e essas equações basicamente dizem que quanto maior
a corrente ou a tensão, maior será a potência dissipada pelo resistor e maior será o calor gerado. Tem a aplicação de resistores em circuitos eletrônicos. Primeiro, ele pode ser utilizado na eletrônica de potência, que é aquele ramo da engenharia elétrica que lida com a conversão, o controle e a distribuição de energia elétrica em larga escala. A gente tem um controle de corrente e tensão e tem sensores de temperatura, que são bastante utilizados e muito importantes. Por último, a gente tem de conclusão que os resistores são fundamentais para a gente porque eles podem ser utilizados em uma ampla variedade de situações e de circuitos elétricos e eletrônicos que são fundamentais para a gente, para a nossa existência nos dias de hoje. Então, eu diria que eles são fundamentais e que são muito importantes de serem estudados e serem compreendidos, né, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o mundo que a gente vive, né. Meu nome é Kátia e, dando continuidade ao que a Ellen falou, eu vou explicar mais sobre o experimento que nós fizemos em um laboratório, que é os circuitos elétricos resistivos. O que é um circuito elétrico resistivo? Ele nada mais, nada menos é que um circuito elétrico que vai possuir apenas resistores como elementos, ou seja, não há capacitores ou indutores nesse circuito. Qual é o objetivo desse experimento? O objetivo vai ser observar o comportamento desses circuitos resistivos em séries e paralelos acerca de diversas características de tensão, corrente elétrica e potência elétrica e no relacionamento entre esses componentes e no circuito, no curto-circuito. Bom, os materiais que nós utilizamos foram as fontes de alimentação variável, fios para ligação, banana-banana, instrumentos de medida, que foi o amperímetro, o voltímetro e o merímetro, lâmpadas de 6 volts e 0,22 amperes e placa para o circuito com soquetes de conexões. O experimento em 1, circuito em série. Ele inicialmente foi montado conforme descrito na figura do relatório, onde com a fonte desligada a gente ajustou o botão de corrente para um valor máximo de até 1 ampere. E logo após foi ligada com o botão de ajuste de tensão na posição 0 e aumentando a tensão gradativamente até o ponto em que se observou a emissão de luz nas lâmpadas. Os valores obtidos foram contidos e anotados na tabela 1. Para determinar a potência elétrica usada para manter o circuito em funcionamento, foi procurado visualizar a luminosidade das lâmpadas nessa situação, observando também o botão de variação da tensão da fonte, o curso, que no caso seria o giro do botão, e que necessitou usar para manter essa alimentação. Ajustando o valor da tensão, que seria o máximo de 6 volts, foi observado o brilho das lâmpadas e foram feitas novas medidas de tensão e de corrente na entrada e em cada uma das lâmpadas, comparando os valores obtidos com os anteriores e analisando se existia alguma relação entre eles. No experimento 2, que foi o circuito em paralelo, nós montamos também conforme a figura que nos foi dada no relatório e usando também as mesmas lâmpadas do experimento anterior. Bom, como foi feito? Com essa fonte desligada, a gente ajustou o botão de corrente para um valor máximo de até 1 ampere e em seguida, com o botão de ajuste dessa tensão na posição 0, a gente ligou a fonte, aumentando a tensão gradativamente até o ponto em que se observava a emissão de luz nas lâmpadas, anotando também os valores obtidos na tabela 2 e estes valores mínimos, porque esses valores são os valores mínimos para o funcionamento do circuito, determinando a potência elétrica usada para manter esse circuito em funcionamento e visualizando também a luminosidade das lâmpadas nessa situação. Também foi observado o botão de variação de tensão da fonte, o curso, e que necessitou usar para manter essa alimentação. Posteriormente, também foi feito o ajuste do valor da tensão, máximo de 6 volts, e observado o brilho das lâmpadas, realizando novas medidas de tensão e corrente na entrada e em cada uma das lâmpadas,
e comparando os valores obtidos com os anteriores, analisando se existe alguma relação entre eles. Bom, os resultados. O que é um circuito elétrico em série? Ele vai ser um circuito que vai ser composto exclusivamente por componentes elétricos conectados em série, ou seja, associado em série ou ligação em série. Nesse experimento, no experimento 1, com os dados obtidos, a gente construiu as tabelas 1 e 2 que estão apresentadas aqui nesse slide. O resultado 2, que foi sobre os circuitos em paralelos, o que seriam os circuitos em paralelo? É um circuito composto exclusivamente de componentes elétricos em paralelo, ou seja, de conexão em paralelo, que é o mesmo que associação em paralelo ou ligação em paralelo. Nesse segundo experimento, com os dados obtidos, nós montamos a tabela 3 e 4. As que nós obtemos, a gente concluiu que no circuito em série, a intensidade da corrente elétrica ela vai permanecer constante em todo o percurso desse sistema, com a tensão sobre cada lâmpada menor que a total, e a potência real ela vai diminuir proporcionalmente e a intensidade desse brilho vai ficar muito baixa. A resistência elétrica total no circuito ela vai ser a soma das resistências das lâmpadas. Já no circuito em paralelo, ele vai apresentar tensão elétrica sobre cada lâmpada aproximadamente igual em todo o sistema, porém a corrente elétrica total do sistema se divide entre resistências do circuito. Bom, a gente pode afirmar com isso que o objetivo de observar o comportamento de circuitos resistivos em séries e paralelo acerca de diversas características na tensão, corrente e potência elétrica no relacionamento desses componentes e no curto-circuito, ele foi alcançado, concluindo assim o nosso experimento. Olá, meu nome é João, vou falar um pouco sobre capacitores. Eu divido em 3 slides. Nesse primeiro que eu mostro como eles são, o segundo que eu falo como eles funcionam e o terceiro que eu falo um pouco sobre capacitância. Nesse primeiro slide eu começo dizendo que a principal função dos capacitores é armazenar cargas elétricas. Eles possuem diferentes formatos e tamanhos, como pode ser visto na imagem. Alguns são maiores e outros são menores. Como os capacitores funcionam? Eu vou mostrar como os capacitores funcionam através dessa imagem, começando pela imagem A. O capacitor são essas duas placas, e nessa imagem A ele está descarregado, já que a chave está aberta. Na imagem B a gente fecha a chave, e isso faz com que ele comece a ser carregado, fazendo que os elétrons saiam da placa da esquerda e vá para a placa da direita, deixando a placa da direita carregada negativamente e a placa da esquerda carregada positivamente. Na imagem C ele está totalmente carregado, e na imagem D, como ele está totalmente carregado, a gente pode abrir a chave. E depois a gente vai para a imagem E, a qual mostra o capacitor sendo descarregado, a qual os elétrons saem da placa da direita e vai para a placa da esquerda, fazendo com que ele fique totalmente descarregado novamente, como está na imagem A. Isso mostra como o capacitor se carrega e descarrega e como ele funciona. Nesse terceiro slide eu vou falar um pouco sobre capacitância, que é a grandeza escalar que mede a capacidade de armazenamento de energia em equipamentos e dispositivos eletrônicos. A capacitância é uma propriedade dos capacitores, e ela pode ser medida por essa forma, a qual é Y vezes a área dividido pela distância. Isso nos diz que a capacidade que o capacitor tem de armazenar depende da área das placas e da distância entre elas. Quanto maior for a distância, menor será a capacitância. E quanto maior for a área, maior será a capacitância. E é isso. No vídeo de hoje eu venho apresentar para vocês circuitos elétricos. E sem mais enrolação, bora lá! Bora lá, circuito elétrico. A prática lá do Laboratório de Física 2. Vamos lá, sumário. O caminho que a gente vai seguir aqui, né, durante a nossa apresentação. O que seria circuito elétrico? Dispositivos presentes no circuito elétrico, tipos de circuito, resultados e conclusão. Circuito elétrico é uma ligação de dispositivos como geradores, resistores, receptores, capacitores,
indutores e etc. Feita por um meio de fio condutor que permite a passagem de cargas elétricas pelos elementos do circuito. A corrente elétrica passa pelo circuito graças à aplicação de uma diferença de potencial produzida por uma fonte de tensão. Então, resumidamente, o circuito elétrico vai ter uma presença, né, de resistores, capacitores, que lá na frente eu vou explicar o que são. E para ter isso, tem que ter também uma diferença de potencial, tem que ter um gerador, tem que ter uma fonte. Tá? Essa fonte vai gerar uma diferença de potencial, onde vai ter cargas e tal, essas coisas. E vai ter corrente elétrica, essas coisas. E a gente tem o nosso circuito, que tem tipos de circuito e tal, que lá na frente eu vou explicar um pouco mais. Elementos do circuito elétrico. Vamos lá. Eu tinha falado para vocês. Elementos do circuito elétrico. Os circuitos elétricos podem conter uma grande quantidade de elementos variáveis, com funções diversas, tais como produzir calor, armazenar cargas elétricas, interromper a passagem de corrente elétrica, etc. Vamos conferir alguns dos mais importantes elementos presentes no circuito elétrico. Quando ele fala aqui, por exemplo, interromper a passagem de corrente elétrica, a gente pode minimizar a corrente elétrica. Quem faz isso? Os resistores. Eu vou explicar lá na frente. E etc. Vamos lá. Geradores. O que são geradores? O que é geradores? Eles transformam, né, diversas formas de energia em energia elétrica. A principal função do gerador é provocar uma diferença de potencial entre os terminais do circuito elétrico, de modo que a corrente elétrica possa fluir. Exemplos: pilhas, baterias, tomadas, são alguns exemplos. Então, geradores, olha aqui, ó, trouxe a pilha, aqui a pilha, aqui ó, uma fonte e aqui um tipo de gerador. Tranquilo? Aí como que ele é representado pra gente? Assim no papel, vamos dizer assim. Como que ele é representado? Se você fosse olhar no papel, a casa, a planta, essas coisas. Ele é representado assim, tá? Então, um traço maior, uma linha maior, uma reta maior é positivo. E uma retinha menor, paralela a ele, é o negativo. Resistores, eles dissipam a energia elétrica exclusivamente na forma de calor. Esse fenômeno é conhecido como efeito Joule. Quanto maior a resistência elétrica do resistor, menor a corrente que atravessa ele, né? Isso aí eu falei para vocês, né? Então, se eu tenho uma corrente elétrica e eu tenho um resistor, tá passando a corrente elétrica, a corrente vai ser menor no outro lado. Tá? Porque tem um resistor, o resistor serve para minimizar a corrente. Então, panelas elétricas, chapinhas, são exemplos de resistores. Então, resistores são nesse formato aqui, tá? Trouxe essas imagens bem, né? Quase em formato de um cilindro ali, tranquilo? Como que ele é representado pra gente no mundo real, vamos dizer assim? Não, ele já como que a gente representa ele, né? Então, a gente representa assim, em zigue-zague, né? Para representar que a corrente, ela meio que ela diminui, entendeu? Depois que passa pelo resistor. Capacitores. O que são capacitores? Para que servem? Tá? Eles armazenam cargas elétricas quando submetidas a uma diferença de potencial. São utilizados na maior parte dos circuitos elétricos, tanto para armazenamento de cargas quanto para estabilizar o fluxo de elétrico no circuito. Então, resumidamente, os capacitores eles servem para armazenar cargas elétricas. Como eles são? Eles são assim. Agora sim, eles são um formato de cilindro, né? Mas ele pode ter outros formatos, como nessa imagem daqui, ó. Geralmente eles são assim nos componentes, componentes de PCs, placa-mãe, dentro da placa-mãe, ou no Arduino, essas coisas. A placa-mãe já é um Arduino. Vai ter a presença de capacitores, resistores, e é isso. Lembra que lá eu falei de receptores, né, no início, mas eu não vou falar aqui não, tá? Eu só vou falar de resistores, capacitores e geradores. É o mais importante. Capacitores, como que eles são representados? São representados nesse estilo, porque geralmente a gente vai encontrar capacitores de forma de placas paralelas. Então, por isso que a imagem ali, tá? Duas retas paralelas iguais, do mesmo tamanho. Tipos de circuito, vamos lá. Circuito em série. Resumidamente, a corrente é igual em todos os elementos do circuito
E a tensão ela cai quando passa pelos elementos do circuito. Resumidamente é isso. Então a gente tem uma imagem aqui, tá? Onde tem a chave, onde ela fecha e abre, no caso aqui ela está aberta, e vai passar uma corrente aqui, né? Passar uma corrente. E tá em série, né? Uma do lado da outra, né? Pegar, digamos, porque aí fica difícil, né? Eu vou tentar fazer aqui, mas fica difícil, mas esse seria em série com esse. Para ser paralelo, teria que ser mais ou menos assim. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, na próxima tem assim. Circuito em paralelo. Então percebeu, né? Que fica... O que acontece? A corrente elétrica ela é diferente em todos os elementos do circuito, porque a corrente vai subdividir, então ela vai ter outro caminho. Quando ela em série, ela tem um caminho só. Então, uma corrente só. Ela tá só passando pelo... Entendeu? Se você tirar um elemento, aí não vai passar nada, né? Não vai passar corrente, não vai passar nada. Agora, aqui é o contrário. Se eu tirar um elemento desse, vai passar corrente aí. Então, a corrente elétrica é diferente em todos os elementos do circuito. A tensão elétrica permanece a mesma. Lá ela é diferente. Percebeu, né? Lá, a tensão, ela era diferente e a corrente era igual. Tensão diferente, ó, e corrente igual. Aqui a corrente é diferente e a tensão é igual. E aqui a gente tem um circuito misto, né? É uma imagem, eu tenho uma imagem e um vídeo só. Então eu vou tentar explicar aqui ao máximo para vocês o que a gente fez lá no laboratório, tranquilo? Depois desses conceitos que a gente passou. Então o circuito misto, ó, perceba que essa lâmpada está paralela com essa, só que isso aqui está em série, né? Ó, tá em série. Tipo, se eu tirar essas peças aqui, aqui fica um circuito em série, tranquilo? E aqui a gente tem um paralelo. Então, a gente tem um circuito misto, que é paralelo e em série. Vamos lá para os nossos resultados. Eu botei uma imagem aqui do circuito em série, só para representar o que é circuito em série, mas eu já falei para vocês, vão estar unidos, então a gente só vai ter um fluxo só de corrente, então a gente vai ter uma corrente igual para todos, mas que a tensão vai ser diferente, tranquilo? Só que para o em paralelo, a corrente é diferente, já a tensão ela é igual. A lâmpada 1, eu não sei muito as características dela, que a gente não chegou a notar, nem a 2 nem a 3. Vocês só vão ver na de paralela e na mista. Mas aqui na 1 a gente não chegou a notar, mas eu sei que as lâmpadas ela tem potências diferentes. Então a gente mediu a diferença, assim, a gente não, como eu falei, a gente não sabe a ordem que a gente colocou lá, né? Então, mas já para o cara pelo menos ter uma noção. Então o que a gente concluiu? Lembra? A tensão ela foi diferente, a tensão tem que ser diferente, que foi o que a gente discutiu. Já a corrente ela tem que ser igual. Então aqui a tensão, ó, deu 2.36, 1.50 na 2 e na terceira lâmpada 1.30. E depois aqui em miliamperes praticamente está ali entre 1 e 55. Por que variou então? Variou muito pouco. Pode ser problemas experimentais, como na fonte, entendeu? Então a gente conclui que sim, está certinho a teoria que a gente tinha dado lá no início. Beleza? Para o paralelo, aí a gente já tem a noção. A primeira lâmpada ela tinha 6 volts, 1,5 watts. E a segunda 6 volts, 2 watts. E a terceira 6 volts, 2 watts. Então, lembrando, as lâmpadas tinham potenciais diferentes, né? Então, claramente. Então aqui é outro exemplo, mas a gente fez nesse estilo também, eu lembro. A gente pegou 3 lâmpadas, botou um em seguida da outra e ligou pro fio, tá? Porque isso aqui, ó, esse traço aqui, dá pra aproximar. Esse traço aqui é uma fiação, tá? É como se fosse a fiação da sua casa. Então vai servir como uma fiação. Aí as lâmpadas estão aqui, né? Então a gente botou 1, 2, 3, tipo assim, e ligou pro fio, tá? Nesse caso aqui, é só uma imagem que a gente estava medindo a amperagem aqui. Estava medindo quanto de corrente estava passando ali. Que é um pouco mais na frente, eu vou explicar. Então a gente pegou e mediu a tensão. Perceba que a tensão ela variou aqui, ó. Tá entre 460, 465. Como eu falei, a tensão ela tende a ficar igual para o paralelo, realmente.
teve realmente uma pequena variação, novamente, por causa da fonte. Às vezes ela não está mandando a voltagem certinha que era para mudar. E a corrente ela vai variar com certeza porque ela vai subdividir, tem caminhos diferentes. Então aqui ó, ela diminuiu. Para o circuito misto é o seguinte, vamos lá, preste atenção. A gente foi medir a amperagem, a gente só mediu a amperagem nesse caso. Então se a gente medir a amperagem aqui ou aqui, vai sair 0,22 amperes. Logicamente, porque aqui está em série, tá? Agora, se a gente pegar e medir aqui ou aqui, vai dar diferente, porque a corrente vai subdividir. Ela vai vir para cá e vai vir para cá. Entendeu? Então, tipo, na lâmpada 2, que era essa aqui, ó, deu também 0,22. Só que quando a gente foi para a lâmpada 3, aqui, ó, pá, aí deu 0,10. Entendeu? Aí você, vamos ver no vídeo, ó. Aqui tem um vídeo, ó, preste bem, ó, aqui eu tô medindo nesse lado aqui, ó, prestem bem, tá? Eu tava aqui, ó, aí eu vou tirar esses dois, vou tirar o que eu tava medindo e vou botar, vou botar essa peça pra cá e vou botar pra lá, pra medir o de lá, pra medir a da lâmpada 3, entendeu? A corrente que passa na lâmpada 3, aí vocês vão ver. E a gente aqui tava com um equipamento para medir, né? Voltagem, amperagem, resistência, tá? Então beleza, ó, perceba, ó, tava 0,22, ó, eu vou trocar, ó, troquei, ó, tirei, botei a peça de lá, ligou a lâmpada, ó, outra coisa interessante, outra coisa interessantíssima, dá pra votar, né? Vamos votar. Então, se eu pegar e tirar isso aqui, não vai acontecer nada com a lâmpada. Lógico, não tem como acontecer. Quando eu boto, é como a corrente estivesse passando por aqui e voltasse e seguisse o caminho aqui. Vamos dizer assim. Entendeu? Ela tem um caminho. Então quando eu tiro isso aqui, não vai ligar. Quando eu boto, ela liga. Entendeu? Então quando eu pego, tiro, aí a lâmpada desliga e eu pego aquele fio e eu boto de volta, aí o circuito virou em série, entendeu? Porque não vai estar a corrente passando aqui, não tem nada aqui, tipo, vai pra onde? Então a corrente não vai pra cá, ela só vai seguir isso aqui, entendeu? Então quando eu tiro e boto essa pra cá, aí liga a lâmpada, quer dizer que tava em série, porque isso ficou em série. Então beleza, tô lá, tirei, desligou, não tá acontecendo nada, peguei, botei de volta, virou em série. Não tá mais nem mista. Agora vai virar mista. Ó, tá ligado ali, ó. É porque não dá pra ver, mas a lâmpada tá ligada. Se você botar antes, ó, acho que é quando eu boto aqui. Peraí, aqui. Não, aqui eu tô botando. Ó, só tá ligada essa e essa aqui, ó. Essa não tá ligada. Mas essa aqui tá ligada. Dá pra ver, né? Bem pouquinho. Tá fraca porque tem a potência. E porque, como vai virar um circuito em série, a tensão vai ser diferente. A gente não falou? Então, a corrente é igual, mas a tensão é diferente. Então é isso, né? Ó. Ali, ó. Botei. Aí vai ligar a outra lá, ó. Não sei, é porque tá ruim demais, cara. Mas tá ruim demais, é isso aí. O vídeo não tá com uma qualidade tão boa. Ah, outra coisa. Sim. Ó. Tava 0,22 quando a gente mediu, aí trocou. Aí ficou 0,10, ó, 0,10, ó. Tá vendo? Que foi o da terceira lâmpada. Tranquilo? Conclusão. Portanto, concluímos que os conceitos destacados no início da apresentação foi provado experimentalmente. Obrigado. Então, curta, compartilhe, comente se eu gostei. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou, abraço. Valeu.